É festa! É festa! Chiclete com banana! Chiclete com banana! E continuamos na comemoração de 1 ano do podcast. Sim, você está no podcast Entre Mães. Eu sou Natália Sanches, mãe da Luna, educadora parental. E hoje eu trouxe mais convidadas que fizeram parte dessa história. Está aqui presente comigo a Simone, que foi a primeira pessoa que gravou comigo, e a Val, que gravou recentemente. Eu vou deixar no link da descrição também o episódio delas, caso vocês não conheçam, não tenham assistido. E a gente vai bater um papo leve e descontraído em comemoração a esse 1 ano de podcast que está sendo muito especial. Meninas, muito obrigada por vocês participarem desse Eu que agradeço. episódio maravilhoso. Eu vou pedir para vocês se apresentarem de novo, porque vai que as pessoas não assistiram o episódio de Uhum, vocês, aí elas conhecem um pouquinho do trabalho de vocês. É claro. nessa ordem, né? A Simone Uhum. e a Val. Perfeito, um prazer estar com você aqui mais uma vez, com a Val. Eu sou Simone Salomé, eu sou psicanalista cristã, especialista comportamental, e eu trabalho trazendo paz emocional e também força nas decisões para as mulheres que estão passando por situações difíceis, né, no seu relacionamento, na sua fase de vida, para que elas possam conquistar aquilo que elas desejarem, sem depender de migalha emocional de ninguém, ainda que sozinhas, né? Isso é muito importante. É um prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Com certeza, muito bom isso. Obrigada. Prazer também enorme estar aqui, receber o convite para voltar no podcast. Foi tão bacana a nossa conversa, né? Da vez que eu vim, eu gostei bastante. Fluiu de uma maneira muito natural, né? Então foi bem bacana. Bom, eu sou Valéria Bordim, sou nutricionista de formação, sou terapeuta alimentar, instrutora de meditação mindfulness e trabalho basicamente ajudando as pessoas, principalmente as mulheres hoje, meu trabalho está mais voltado para mulheres, a estarem no momento presente, a aprenderem a desacelerar, a desenvolverem habilidades para conseguir fazer uma pausa e então olhar mais para si mesma, ter mais condição de fazer escolhas mais assertivas no dia a dia. Tenho programas voltados para alimentação, especialmente comer emocional e comer compulsivo. Tenho programas para redução da ansiedade, do estresse. E... Mas o básico mesmo é a gente procurar trazer esse estado de presença para o nosso dia. A vida é tão agitada e tão corrida, e aí quando a gente viu, já foi, já passou, né? Que é difícil, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores, né? O quanto. Porque eu estou aqui com duas fases diferentes. Simone, que foi a primeira pessoa que gravou comigo. Então, bem no início do podcast, eu ainda sem saber muito como que era o meu jeito de gravar, o que que ia funcionar para mim, o que que não ia. E a Val já num outro momento, onde eu já tinha me identificado melhor com as gravações. E aí, eu pegando o gancho desse negócio da atenção, né? Quando eu gravei com Simone, eu ainda fazia roteiro, eu preparava, e a gente estava comentando isso aqui. Só que isso me engessava porque realmente eu não conseguia estar presente, eu não Uhum. conseguia prestar atenção na conversa. Ficava aquela coisa mecânica de qual é a próxima pergunta que eu tenho que fazer? E não sei o quê, e eu não Sim, aproveitava isso daí. Então é muito legal eu estar com duas pessoas de fases diferentes do programa, porque para quem for assistir, acho que isso fica bem nítido Sim. também, mas que, assim, que demonstram também a minha evolução dentro desse 1 ano, né? Que nossa, 1 ano parece pouco, para mim foi muita coisa, porque manter a constância, né? De sim. toda semana Não é liberar fácil. um episódio, não é fácil, organizar, e ver convidado, e ver sala. Então, é assim, para mim tá sendo uma comemoração muito especial. Com certeza. É uma E deve ser vitória. mesmo, É uma tem que ser. vitória. Uhum. É, e principalmente com mulheres, né? Que eu falo com mães, trouxe já alguns convidados homens aqui, mas a maioria são mulheres, porque eu acho que a gente tem que se fortalecer, a gente tem que se empoderar, né? O mundo já coloca a gente demais umas contra as outras, É Uhum, verdade. né? Então é uhum. tão legal ter esse espaço onde a gente consegue se fortalecer, e o trabalho de vocês é incrível porque fala exatamente com o público feminino, né? Que Sim. é um público que sofre de inúmeras dores. Uhum, Sim. uhum. Sim. E aí, conta um pouquinho, né? A gente falando, a gente não tá tão assim do Egito para cá, porque, por exemplo, a Simone trabalha com mulheres que estão em fase de término de relacionamento, divórcio, né? Esse foco principal não Uhum. é só isso, mas esse foco. Sim. E você trabalha com o comer emocional, né?
Que, aliás, o episódio me ajudou demais. Eu sou muito compulsiva, Uhum. gente. Eu tenho muita compulsão. Mas que parece áreas diferentes, mas estão interligadas também. Sim. Porque Uhum. acontece muito, não sei se você pega aí suas pacientes que têm esse, né? Tem esse rompimento, esse término nesse luto e começa a descontar nas alimentações. Ah, com certeza. Tudo precisa, né, estar integralizado. E eu comento que, até pelo fato de ser cristã, e a maioria do meu público é cristã, que nós somos espírito, né? Nós habitamos no corpo e nós temos uma alma, e tudo precisa estar equilibrado. Uhum. Então, às vezes, eu comento, né? A mulher se preocupa tanto em orar ou cumprir seus compromissos eclesiásticos, e está correto, precisa fazer, mas às vezes não cuida do organismo, né? Se alimenta de qualquer maneira. De repente, olha só isso, só as atividades físicas, olha a alimentação, mas não para prestar atenção em si e entender por que ela age dessa forma. E ela começa a se questionar: por que que eu sou assim? Eu não gosto de mim. Eu, em uma época, já passei por isso, porque era realmente falta de se entender. Então, se as coisas não estiverem alinhadas, equilibradas, fica sempre faltando alguma coisa, né, Valéria? Sim, sim, com certeza, porque muitas vezes essa falta que você encontra em alguns momentos da tua vida, e esses desconfortos que a gente não sabe exatamente o que são, como eles chegaram até aqui, mas eu quero me livrar disso aqui, né? E aí a comida, ela vem nesse lugar de trazer um conforto, porque ela traz e tá tudo certo, porque é, vem essa coisa, né? O comer emocional, como se fosse algo ruim. É ruim a partir do momento que você perde a consciência, você tá ali automatizada fazendo algo repetidas vezes e consumindo sem se perceber. Nesse lugar é ruim. Só que a comida, do meu ponto de vista, é totalmente emocional. Até porque no comportamento alimentar, a gente tem o elemento da satisfação. Satisfação é uma emoção. É uma emoção de prazer. Quando a gente come algo e fala, que delícia. Ai, que gostoso. Ai, como é bom isso. Ai, que comida Ou deliciosa, até no né? encontro, né? Com amigos, Sim. Sim, familiares. a gente vai ter satisfações em vários elementos É, da vida, né? Mas a comida, ela te oferece isso. E aí vem hoje a sociedade dizendo que você não pode sentir prazer, parece, né? Não, não pode comer comida, não pode comer isso, pode comer aquilo. Então, hoje o meu trabalho é muito desenvolver essa habilidade de presença. Para quê? Para que nesse momento que você está comendo um chocolate, por exemplo, e que é extremamente satisfatório, especialmente para mim que adoro chocolate, você conseguir estar presente com ele, porque eu fiz muitas palestras já em empresa, quando eu comecei com isso há 10, 12 anos atrás, e as pessoas falavam, mas não dá, comer um chocolate só é impossível, assim, eu como a barra inteira. Sim, sem consciência você come a barra inteira e outra e outra. Agora, eu bato com qualquer pessoa. Se você sentar e se conectar com consciência e ir percebendo o cheiro do chocolate, você percebe o sabor dele na sua boca, você percebe o quanto aquilo ainda te é agradável. Você não vai comer a barra inteira. Você vai chegar num ponto que vai te ser suficiente. sim. E com essas emoções também, né, Val? Eu Uhum, já, assim, eu comecei a prestar mais atenção nisso em mim depois que a gente teve a conversa do podcast. Porque sempre que eu estou ansiosa, e a ansiedade normalmente vem de um medo, quando eu vou puxando ali a raiz, eu ataco a comer. Desenfreadamente, sem consciência e tal. E eu percebi que quando eu tô triste, não. Quando eu tô triste, eu deixo de comer. de comer, ao contrário, Uhum, né? Então, aí eu percebo assim, meu estado emocional tem sido mais o quê? Quando eu tô compulsivo? Mais ansiosa, mais medrosa do que triste. Quando triste, eu largo. Mas aí, eu comecei a me atentar nas sensações do meu corpo, porque eu uhum, lembro que você falou certinho, né? Tá bom, eu exagerei, comi muito. Percebe o corpo depois. uhum. E aí eu comecei a perceber, nossa, me veio dor de cabeça. Sim. Nossa, me veio azia. Nossa, não tá legal isso daqui pra mim. Então, só o fato de Uhum. observar o corpo também já me diminuiu, né? Observar quais eram as emoções por trás, observar o que que acontecia no meu corpo depois. Alguns alimentos eu já tô percebendo que não é adequado para mim, porque faz mal para o meu Uhum. corpo.
alguns que eu como. Então, é essa percepção que às vezes a gente não tem, né? A gente sai atropelando tudo e, aí eu acordei 7 horas e eu tenho que fazer não sei o quê. É que a gente está no No automático. automático. Você está no automático. É. E no automático você não consegue se perceber. É. E parece que, né, parar 3 minutos, tá? É 3 minutos. Não dá tempo. E Mas dá. 3 minutos no Instagram dá tempo. Dá. É. E engraçado que vocês falando assim, me veio à mente a minha filha. É. Eu tenho uma filha, Uhum. né? Eu comentei no caminho Uhum. que eu tenho um menino adolescente de 13 e tenho uma de 21. E ela sempre foi assim, quando ela vai comer algo, um chocolate, é um ritual, ela para, descasca lá, né? Tira da embalagem, corta e degusta. E é Maravilhoso. algo dela, e ela tem esse controle. Eu também sou mais, assim, de comer, assim. Mas posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Não é controle o que ela tem. Aham. Ela é um mestre de mindfulness. Porque, assim, esse estado de consciência, esse estado de presença que ela Uhum. se coloca, é a nossa natureza. Nós somos assim. Tem pessoas que conseguem levar isso, mesmo nesse mundo agitado, e a sua filha provavelmente é uma delas. Parabéns para É, ela, esse é um né? momento dela. Exato, porque é isso. Uhum. É esse o momento. A gente só tem isso aqui. Sim. E eu acho interessante que ela compra algo e não tem que ser para agora, Uhum. tem depois. Aí pensa, eu até eu brinco com ela, eu falo, filha, Maria Luísa, ela vai rir quando ela vê isso, mas esse doce aqui, esse chocolate, não, mas não é para agora, não, é para depois, porque não pode ser, né? E ela realmente, ela tem assim as preocupações com outras coisas, mas essa questão, né, de Da alimentação. degustar, ela tem assim muito tranquila. Eu acho muito bacana, Isso É. era desde sempre. desde sempre. Desde criança ela era É. assim, mas Eu tenho uma irmã assim também, né? E assim, isso gerava, eu vou confessar que algumas brigas, né, na infância, porque assim, ela comia, então ela queria que desse para 3 dias. E eu comia a minha parte num dia só. e ficava Num aquela dia só, em tentação. 5 minutos, se for É, meu caso. então ela puxou isso, né? Provavelmente puxou isso, né, da É, minha irmã, assim, e ela é muito tranquilo, e ou eu não acho foi muito tão bacana. interrompida, tão roubada assim, né? Também. Porque às vezes a gente acaba atropelando isso nos Uhum. nossos filhos, como a Val falou, eles são mestres. Se a gente soubesse deixar ser guiado, né, pela presença, o estado de presença deles, porque para eles literalmente é o agora, né? Esse Exato. momento que está acontecendo agora. Se a gente se deixar ser guiado, ou se a gente pelo menos conseguir não interferir tanto, eles conseguem preservar essa natureza humana maravilhosa Que é que a gente tem. excelente, né? É verdade, é verdade. É, ai, gente, a gente vai pensando, né? E refletindo sobre várias coisas, mas essa questão do momento presente, hoje eu fiquei bem assim, pensativa com aquele caso. Eu esqueci o nome da menina, gente, que caiu no vulcão lá na Indonésia. Sim. Eu Eu vi esqueci o nome dela. rapidamente. É, Acho que Juliana, não sei se é, era Juliana. mas de que assim, tão nova, né? Tão cheia de vida e tal. E você tá aproveitando ali, mas você não sabe o segundo Seguinte. posterior, o segundo É. seguinte, Uhum. né? E aí, às vezes, a gente se perde, que a gente passa o nosso dia e nem sabe o que a gente fez direito no nosso dia, não aproveita, e a gente nem sabe se vai ter o segundo seguinte, porque você vê, mas eu sou novo, mas eu posso cair num vulcão numa caminhada, Exato. né? Que Sim, triste, não, que isso tragédia. não dá para você prever o que vai É. acontecer com É, você, né? E de verdade, eu acho que muito isso a meditação me trouxe, essa consciência de que a gente só tem esse momento. A gente só tem a presença. A gente só tem isso aqui que a gente está aqui agora. é, Esse momento é o que existe. Aí você fala, mas eu fico pensando no passado. Sim, mas você está pensando no passado, no presente. Estou me preocupando com o futuro, mas você está se preocupando com No o futuro presente. no presente. Então, quando, por exemplo, que nem sua filha, ela está lá abrindo um chocolate, ela está vivenciando o que ela tem para vivenciar. Naquele momento é aquilo e está tudo certo. E ela está se permitindo estar ali. Então, nesse momento, ela consegue
ter todas as sensações, sentir o chocolate, provavelmente não come a barra inteira. Então, Consegue deixar para um mês. porque de verdade, a nossa questão é porque a gente não treinou essa habilidade. E existem níveis de mindfulness, dessa qualidade especial de atenção, desse estado da nossa mente que tua filha espera aí. A gente pode fazer testes para você saber o seu nível de mindfulness. Então, tem pessoas que têm já isso bem apurado. Tem outras que precisam apenas desenvolver a habilidade. E é treino. É só isso. Sim. Tudo é treino, né? É. Que você trabalha aí com as mulheres, imagino, né? Nessa fase de luto, ansiedade a mil, principalmente quando tem filhos, né? E como que vai ser? E o que que eu vou fazer? Exato. E aí você nunca consegue viver aquilo no presente, né? Ou você tá preocupada, mas não deu certo, não sei o que que eu errei lá no passado. Ou você tá aí, como que vai ser daqui pra fora? E a gente não consegue ficar nesse estado, né? Exato. E se culpam demais. E não colocam valor naquilo que elas estão fazendo. E às vezes, com uma pequena conversa, ou uma pequena ferramenta que você estabelece, você começa a colocar as questões ali para essas mulheres, aí, assim, eu sempre pergunto, né? Qual foi o seu aprendizado? Uhum. Eu não sabia que eu podia tanto. Ela já vem com uma ideia tão negativa de si mesma, que não é possível, que tudo que faz está errado, não tem tanto valor. Mas quando nós começamos a fazer uma avaliação, olha só quantas coisas boas você está fazendo, olha essas coisas, será que realmente é tão importante assim? Aí aquele rostinho que já chegava triste, que chegava sem perspectiva, já sai com um sorriso, já sai com uma esperança, com o que fazer daqui para frente. Já tem mudança. E isso é Bacana. maravilhoso. Hoje eu tava vendo um vídeo da Byron Katie, não sei se vocês conhecem, Uhum. e ela tava contando desse processo de divórcio dela. Que então ela estava vivenciando o luto dela, e aí ela começou. Antes ela cozinhava para os filhos coisas saudáveis, nutritivas, e aí nesse processo dela ela não conseguia mais, ela ia Eu no vi isso. mercado. É lindo esse vídeo, né? Aí ela no mercado comprava um mac and cheese e dava mac and cheese. Aí ela passava a maior parte do tempo chorando, se lamentando, então colocava os filhos para assistir desenho e não sei o quê, e se sentia uma mãe horrível, uma mãe Sim, eu vi isso. péssima. E aí ela foi num terapeuta e o terapeuta trouxe para ela uma outra visão. Ele falou assim: "Uau, que mãe incrível que você é. Porque eu tenho certeza que você vai lá, pega o mac and cheese e você olha e você prova, e não sei o quê, e você todo dia sai e pega o mac and cheese para os seus filhos. E aí você não quer que eles te vejam estressada, supercarregada, então você tá lá, eles estão assistindo um desenho, uma coisa animada, e você tá vivenciando o seu processo. E assim, tornou essa visão ruim que ela tinha dela numa visão boa, né? E qual que é a mensagem dela? Que a maioria das vezes a nossa percepção é a história que a gente conta pra gente Exato. mesmo, né? E que a gente tem que tomar cuidado com essa Sim. história que a gente conta pra gente mesmo. Então, o que você falou da visão negativa é isso, Sim. né? A gente às vezes coloca na nossa cabeça uma visão, né? Meu Deus. E, gente, vai acontecer dentro da maternidade, não só num término de relacionamento, mas em vários momentos, aqueles dias que você tá mais cansada, que você não vai conseguir dar 100% Sim. de você. Uhum. E não é por isso que você é uma péssima pessoa, uma péssima mãe, né? Claro. Mas aí vem a sociedade contando pra gente e também interferindo nessa nossa visão que a gente tem da gente mesmo, né? Não sei como que é pra vocês hoje, mas essas questões do Instagram, das vidas perfeitas que a gente vê maravilhosa no Instagram, me afetam bastante. É que são essas histórias, o que você colocou, né? Que histórias que eu tô contando para mim, sobre Sim. mim, né? Que histórias que eu tô deixando também entrar. Então, você prestar atenção no que te afeta é importante, não só para você não mais alimentar aquilo, eu acho, né? De Exato. você, se isso está me afetando, isso está me deixando mal, não vou continuar nesse caminho. Mas também para essa auto-observação, perceber, tá, isso aqui me afetou, mas por quê? Exatamente eu. Assim, não é nunca o outro, né? Eu acho que é muito a gente. Por que isso bateu em mim? Por que eu tô assim? Então, dá para a gente fazer essa autoanálise em qualquer situação, em qualquer da vida. Basta você estar disposta a se observar e trazer muito a responsabilidade para você.
e não jogar no outro. Eu tinha muito essa mania, né? Você falando disso, do que me impacta, do que não me impacta. Já me impactou muito. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje eu procuro ter uma visão da seguinte, assim, eu dei o meu melhor para fazer isso aqui, sabe? Eu tenho consciência que eu dei o meu melhor, sim. Porque tem horas que você não dá o seu melhor e tá tudo bem. Tem horas que você dá o seu melhor, mas que você pode fazer uma coisa melhorzinha, né? Você fala, tô, dei o meu melhor, mas dá para fazer um pouco melhor. E tem horas que você tem consciência que você realmente deu o seu melhor. Então eu procuro trabalhar isso em mim agora. Eu dei o meu melhor? Dei. Com o nível de consciência que eu tinha, com o que eu podia fazer naquele momento. Foi o que eu fiz? Então, beleza. Não me pega mais. Eu me pego ainda, assim, bastante nessa comparação, eu acho que por essa vida acelerada, sabe? Uhum. Então, poxa, fulano de tal conseguiu o resultado em Uhum. X tempo e eu ainda não consegui, e fulano de tal já, nessa idade, eu já tava fazendo não sei o quê, eu tô aqui, sabe? Esse comparativo pra mim me pega muito. Me pega demais. Mas veja que a comparação é o pior recurso que você pode usar. Com certeza, É o pior. com certeza, E, porque pressa para quê? e não Vamos é lá, uma né? competição, Exato. né? Porque a vida de cada um é única. Exatamente. Porque eu acho que assim, é uma questão, a mente vai trazer o pensamento. Não, não tem como não trazer. Traz para mim também. Claro que traz. Quando eu olho lá no Instagram, quando eu vejo, nossa, eu aqui nessa remada contra a maré, né? Porque o meu trabalho é remando contra a maré, né? O pessoal quer só o emagrecimento e eu quero trazer consciência. Então eu sei que eu vou remando lá contra a maré. Mas foi uma escolha minha. E aí, quando eu trago isso para a consciência, isso vai me fortalecendo também. E se você fica se comparando, você acaba perdendo muito da tua própria beleza, do teu próprio potencial. Porque olha, você mesma trouxe isso pra gente. Em um ano, olha o quanto que eu aprendi. Ela Sim. disse, né? Olha o quanto eu aprendi, olha o quanto eu evoluí, olha como eu me percebi. Não preciso desse papelzinho, eu gosto de estar aqui conversando. Se você não se jogasse, se você não estava aqui, você não teria essas percepções. Então, compare você com você mesma. O outro é a história do outro. E é difícil pra mim, viu? Mesmo tendo essa consciência. Cada uma de nós temos uma escada para subir, né? É. Tem coisas que não me afetam tanto, que eu vejo, nossa, pra fulano afeta, pra mim não, mas tem coisas que eu falo, gente, isso daí eu preciso trabalhar melhor em mim, né? E esse trabalho de consciência, eu acho que tem que ser constante, né? E Tão de constante. duvidar, principalmente, do primeiro pensamento que você tem, Exato. né? Que às vezes o primeiro pensamento que você tem, você vai no impulso, você, poxa, tá, mas isso que eu tô pensando é verdade mesmo? Ou é alguma outra coisa? Então, eu tenho me questionado mais nessas questões, assim, na minha introspecção. Se permitir também, né? Se permitir é fazer um pouco mais, é se expor um pouco mais. Se Sim. der errado, né? Não significa que nós não servimos, mas é uma oportunidade. O que eu posso melhorar, né? E esse é um exercício, né? É um pouco difícil no início, Bem difícil. mas depois que a gente acostuma, tem coisas para mim e eu vou comentar. Eu me exponho algumas vezes a falar, a estar, mas é desafiador. Mas a gente tem que romper, porque se a gente não romper, não tentar, a gente sempre vai ficar ali escondida, com medo. Ah, não é para mim. Por quê? Né? Claro que sim, a vida está aí, né, para que a gente possa viver o melhor, para que a gente possa explorar. E eu creio que o possível a gente vai fazendo e o impossível Deus chega e conclui. Você estava falando a respeito do tempo e eu lembrei, né, que Salomão diz que melhor é o final das coisas do que o começo. A minha vida começou também aos 46, 47. Teve uma época que eu realmente eu falei, nossa, será que nunca vai chegar a minha vez, né? Será que nunca vai dar certo? Será que nunca vai conseguir? E de repente, eu estava predisposta e as coisas foram começando. Eu ia colocar me atrevendo. Eu fui tentando, às vezes dava certo, não dava certo, mas fui resistindo e eu creio que realmente o melhor virá para nós, Com certeza. né? O melhor virá para todas nós, sim.
Porque a gente tem um propósito, né? Cada um de nós aqui tem um Exatamente. propósito, que é ajudar o outro também, né? Sim. É iluminar ali algo que não está tão claro. Eu vejo isso, né? A gente vai lá, joga algo que a gente já aprendeu, algo que a gente já vivenciou. Você vai lá e joga a sua luz. E nessa jogada da sua própria luz, você ilumina o outro. E assim a Sim. gente vai iluminando um ao outro, né? Então, é confiar muito mais nessa nossa luz interior e nessa nossa missão que a gente enxerga que o que nos move, o que eu quero fazer, quem eu quero tocar, quem eu quero impactar. E quando você se conecta com isso e se conecta com o amor que isso vem, você vai deixando essa comparação de lado, porque não faz mais sentido. Porque você é única. Você é Então, única, eu sou única. E a gente aqui veio contribuir com sim. algo único. Isso que é o especial, né? Uhum. Assim, porque existem diversas psicanalistas, existem diversas terapeutas alimentares, Sim. existem diversas educadoras parentais, mas só existe uma Simone, uma Valéria, uma Natália, né? E vai ser aquele teu jeito que vai dar esse ar, essa diferença. Mas é trabalhoso, viu? É trabalhoso, falou É, bem a é palavra. É trabalhoso. É trabalhoso. trabalhoso. Não, eu não acho difícil, eu acho É. trabalhoso, né? Sim. Exige da nossa energia, da nossa É, disposição em querer existe. mudar e duvidar e questionar, né? Que é o que você estava falando. Se eu for me comparar do meu processo, né, de um ano para cá, muita coisa mudou. Então, Muita coisa mudou. E no meu próprio agir, no meu próprio processo de cura também, né? Me identifiquei com outras coisas. Ah, esse exercício para mim serve, esse não uhum, serve, essa prática, e a gente vai. Só que assim, exigiu empenho da minha parte, não foi, né? claro. Eu Uhum. poderia, daquele um ano para cá, ter mudado um pouquinho, ter mudado muito. Eu mudei o tanto que eu consegui, que eu E tá consegui tudo mudar e certo. evoluir, né? Uhum, E tá certo. E eu acho que é isso que o nosso trabalho também traz e contribui com outras mulheres e com famílias, né? Porque às uhum. vezes a gente tá tão perdido, que é o que você falou, a gente precisa de uma luzinha ali É. Exato. pra, poxa, deixar eu iluminar e tô me enxergando agora de uma maneira diferente. Eu não Uhum. sou uma mãe tão horrível assim, não sou só a compulsão alimentar, não sou só o meu divórcio, né? Não sou só Uhum. aquilo que a gente acha que tá sendo, né? E duvidando, mas esse modus operandi é dificinho, viu? Eu tenho que toda hora ficar me questionando, me duvidando. É, mas imagina quantas pessoas você não inspira fazendo esse podcast. Quantas pessoas não gostariam de estar fazendo um Com Sim, e certeza. não tem coragem, não é? Quantas sim. pessoas às vezes gostariam de até se expor para fazer um vídeo na internet e contribuir com algo tão valioso, mas trava, não vou, tenho vergonha, não consigo, aí procrastina. E Sim. olha você, cara, olha tudo que você fez, E né? entra muito naquilo que a gente estava conversando da perfeição, né? Que às vezes a gente fica esperando o perfeito para começar e E não vai nunca acontecer. começa, não vai, exatamente. Eu lembro no início, né? Eu e a Nete, a gente andou um pouco juntas e eu vi a preparação, curso, não, eu vou em tal local, e faz, e tenta de um lado e tenta do outro, e às vezes vem as dificuldades, né? Que elas sempre vêm, Uhum. Sim, e ela ali firme e já faz um ano. Então, olha só que Né? bacana. É muito bonito. E quantas pessoas, né? Ela transformou. Até eu já utilizei dos serviços da Nath. Foi assim maravilhoso, né? E nós somos mensageiros. Tem sempre alguém que precisa uhum, ouvir aquilo que nós temos para dizer. E Sim. sim. muitas das vezes nós somos egoístas, porque nós procuramos, Guardamos, né? né? Ai, tem que ser perfeito, né? Uhum. Não, a gente tem que passar a mensagem. Uhum. É, Nós temos que passar a mensagem. Às vezes eu vejo isso, ah, eu queria fazer de uma forma tal, né? Cinematográfica, e às vezes da maneira que você faz, assim, entrega, você faz mas com a sua simplicidade. E é aquilo que aquela pessoa precisa ouvir, sim. né? Eu, E isso é Uhum. maravilhoso. É isso mesmo. eu às vezes pego o exemplo, né? Eu gosto muito de filmes e séries. Vou trazer dois exemplos aqui. Uhum. Mas um é do Whindersson, enfim, com defeitos e qualidades que ele tem. Ele começou com uma câmera qualquer, com um microfone qualquer e fez, e chegou onde chegou, Uhum. né? Mas foram anos ali Sim, de evolução até onde ele chegar. E é o que você estava falando, né? Às vezes, eu quero cinematográfico, eu quero aquilo, não sei o quê.
E ele começou lá, com a câmera que tinha, com o microfone que tinha, e fez, né? Teve a disposição de começar, de iniciar e de levar humor para as pessoas, né? Que era Uhum. esse o propósito dele. E esses dias a gente estava assistindo, era O Senhor dos Anéis, e aí a gente começou a comentar, né, das pessoas, porque, não é o Steve Jobs, aquele do frango, que foi empresário aos 60 anos, o outro aos 50 e tantos, o outro não sei o quê. A J.K. Rowling também tantas negativas, o Walt Disney tantas negativas até conseguir, Sim. né? O autor do Senhor dos Anéis também muitas negativas até conseguir. E conseguiram, né? E chegaram. Aí eu falei assim, ó, como a gente tem que duvidar do meu pensamento, né? Eu falei, ai, não posso ficar muito assistindo essas coisas que me dá esperança. Olha isso, meu Eu Deus. tenho realmente que assistir essas coisas pra me Exata. encher de É esperança, essas né? coisas que você tem que assistir. Porque eu acredito muito nisso. É você colocar isso como a tua missão, onde você quer chegar, e não desistir. Vai ter dias que vai ser horrível, Uhum. vai ter dias que a gente chora. Tem. Certamente você fala, pô, não tá dando nada certo. Tô aqui remando nessa. Quantas vezes eu não passei por isso? Mas eu nunca quis desistir do meu propósito de levar esse outro olhar em relação à alimentação, em relação às pessoas, desse estado de presença, porque isso me tocou tanto e mudou tanto a minha vida, que isso me fazia querer dividir com os outros, de alguma forma, né? Mesmo remando contra a maré, mesmo sendo difícil, é uma coisa meio incansável, né? Mas quando eu acho que você toca o coração de alguém e você vê uma transformação acontecendo, vale tudo. Vale você fazer um vídeo e uma pessoa só Sim, assistir. Para mim sim. é isso, entende? Quando eu ponho um vídeo, quando eu vou fazer uma palestra ou alguma coisa, eu falo que eu consiga tocar pelo menos uma pessoa, Sim. sabe? E olha, é tão maravilhoso o universo assim que me traz. E ultimamente, quando eu verbalizo isso pra mim, sabe? Eu digo que eu possa tocar pelo menos uma pessoa, que eu possa impactar pelo menos uma pessoa e fazer a diferença na vida dela com o que eu vou trazer. E não é que a pessoa vem e fala pra mim: Nossa, eu gostei tanto da sua palestra. Nossa, você falou uma coisa que lembrei do meu pai e que me remeteu à infância. Pronto, já ganhei o dia. Falei: Sim. Valeu tudo, tá tudo certo, né? Tá tudo ótimo. Então, isso vai nos alimentando. Eu acho que a gente que trabalha sozinha, né, nessa missão, a gente precisa nutrir a nossa mente com coisas Sim, positivas, como sim. esse filme que você falou, como trocar com amigas que também têm esse mesmo ideal que você, que não fica te botando para baixo. Não que a gente não vai falar com elas, não é isso, mas tem momentos que a gente precisa de quem te dá esse apoio, Exato. porque senão a gente sucumbe, não Uhum. consegue seguir, né? É, Você deixa para lá e no fundo aquilo é o teu coração te, né, você vai deixar o seu sonho de lado e não vale a pena. Então, eu acho que é importante a gente buscar sempre nutrir a nossa mente com essas coisas positivas. E das pessoas que você falou assim faz muita diferença. Você se cercar por pessoas que te coloquem pra cima, que te incentivem, né? A gente começou falando de várias coisas, mas tocamos aqui no assunto do comparativo. Comparativo, pra gente se colocar pra baixo, a gente tem um monte, exato. né? A gente Exato. precisa se cercar das pessoas que realmente vão levantar a gente. Exatamente. E as pessoas que geralmente nos levantam, que nos motivam, são pessoas que estão ali na batalha, né? Sim, São pessoas que estão ali trabalhando, que estão em movimento. Geralmente as pessoas que vão nos colocar para baixo, elas não estão fazendo nada. Então ali já tem um alerta ali para saber até onde você vai, né? Estar com essas pessoas, né? Não dá para, como ela falou, não dá para não ver, mas até onde você vai abrir, até onde você vai compartilhar o seu sonho, sim. né? E geralmente quem vai nos apoiar são pessoas que ou estão ali na mesma trajetória, ou já galgaram, já conquistaram coisas melhores, né? É porque assim, a gente vai também, obviamente, estar cercado dessas outras pessoas, e é uma oportunidade para a gente também jogar nossa luz Uhum. nessas pessoas. Então, tudo bem, tem alguém que vai me sugar um pouquinho mais, eu vou nutrir essa pessoa. Só que eu também preciso me nutrir por outro lado, né? Então é questão de Equilibrar. equilibrar esses contatos, esses convívios. A gente estava falando essa semana com umas amigas do quanto a gente acabou também revendo amizades,
nesse meio tempo? Aquelas que faziam mais sentidos, que traziam mais nutrição pra gente, incentivavam, e aquelas que de repente a gente tinha que se afastar um pouquinho, porque no Uhum. momento estava atrapalhando um pouco o nosso desenvolvimento e, enfim, faz parte da vida, né? Às vezes a gente não tá no mesmo momento que outras pessoas. Exato, eu acho que é muito a nossa sintonia, a nossa frequência, É, né? Você se alinha com pessoas, e é natural, né? A gente vai avançando para caminhos distintos muitas vezes. Coisas que são as minhas crenças podem não ser as crenças da Simone, podem não ser as suas. Em alguns momentos a gente combina. E quando a gente já não combina mais em quase nada, fica difícil, né? E às vezes vem uma culpa, né? Mas, poxa, era uhum, minha amiga há tanto tempo. é, É, A gente viveu tanta coisa junta, legal e tal. Mas nesse momento não está mais te impulsionando, né? Assim, não está mais fazendo você continuar no seu caminho. Então, eu acho que é natural a gente se afastar. Não significa que num outro momento a gente não possa voltar sim. novamente, mas eu acho que respeitar também esse momento faz parte, né? Faz parte. E respeitar, assim, o nosso sentir, né? Às vezes a gente se Uhum, obriga a estar com pessoas que a gente não quer e faz mal pra uhum. gente. A gente sabe que vai fazer mal, mas a gente, ai, mas se eu não for, vai ficar chata, mas não sei o quê. E às vezes a gente nem tem coragem também de falar a verdade, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar da Bell Hooks? Não. não. Não? Ela tem livros maravilhosos e um deles o título é Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, né? E onde ela fala que não tem como existir o amor e a mentira, eles não coexistem, né? Você precisa ser verdadeiro porque o amor exige confiança, respeito, né? Uma série de questões. E o quanto a gente realmente não sabe, a gente mente para tentar agradar as pessoas, a gente mente por medo de magoar as pessoas, a gente tem medo de ser quem a gente é e desagradar, né? E às vezes a gente tem, assim, não tem a coragem de chegar e falar a verdade. Olha, não tá me fazendo bem esse Uhum. momento, eu não tô na mesma fase, não, né? Vamos deixar para um outro momento que a gente estiver mais alinhado. A gente tem coragem, a gente vai inventando desculpas e Sim. desculpas e mentiras, né? E E vai se maltratando. vai se maltratando, né? Ou a gente diz sim sem querer dizer Uhum. sim, né? Ou a gente mente. É o famoso sim para o outro e o não para você, É, Sim, né? é é, verdade. Eu falo não para mim para dar o sim para o outro. E eu acho que não é só o agradar. Porque agradar, eu quero agradar, eu vou fazer um movimento para tentar te agradar. Mas às vezes a gente não quer simplesmente não desagradar. Quer dizer, se eu falo não vou, o outro vai ficar chateado. Eu não quero desagradar ele, mas eu desagrado ele me agrado desagrado, ele, né? né, É. para me desagradar. Então, quando você vai conseguindo dar esses sims para você, isso também vai te fortalecendo. E aí, isso também vai te ajudar muito nesse processo da comparação, É, não é? Exato. Não é, Simone? Quando a gente vai estar, você que é psicanalista, quando a gente está mais alinhado com a gente, mais confiante na gente mesmo, e a gente vai se respeitando, vai ficando mais fácil a gente gostando mais da gente, Sim, até que a gente vai se amando, né? exato. E por quê, né? Por que essa dificuldade de desapegar, de soltar algo que é, não te faz bem? é, Uhum, é. uhum. É preciso parar para analisar isso. É dependência emocional? Medo, né, de seguir para novos caminhos ou de seguir só o que está por trás disso? E quantas vezes a gente fica arrastando corrente com algo que não faz sentido para você? É. E que isso, assim, Exato. eu volto sempre nessas questões da infância, porque a gente, infelizmente, a gente potencializa esses comportamentos das nossas crianças. Porque, elas estão dizendo não. Não quero abraçar o vovô e a avó. Tem que abraçar Tem e que tem que abraçar. beijar, porque você tem que agradar. Sim, Eu não quero ir com tal amiguinho. Não, tem que ir com tal amiguinho e não sei o quê. E a gente sempre invade Sim. e sempre o outro é mais importante, né? E é, nunca o que aquela criança tá me trazendo é importante. Sempre o meu ou do outro é mais importante. E a gente vai transpassando essa mensagem que quando chegar na fase adulta, eu acabo repetindo isso daí nos meus Os relacionamentos. mesmos exato, padrões, né? É exatamente. bem triste isso. Eu tomo muito cuidado e hoje, sim, uma felicidade muito grande que eu tenho é de perceber, porque é trabalhoso, né? Não é fácil, mas de perceber que isso que eu estou construindo com a Luna é quando ela tem, assim, a segurança de poder me dizer: Mamãe, você está me assustando. Mamãe, não Uhum. grita comigo. Ela não tem medo de falar isso para mim.
eu queria estar assustando, não queria, mas Uhum. eu fico tão feliz que ela se sente segura para me trazer isso, para falar, está me desagradando, está me assustando, não grita comigo. Eu falo, poxa, que bom, porque lá na frente ela vai ser possivelmente uma adulta que vai conseguir colocar limites no outro, dizer mais sim para ela mesma, né? Exatamente. Exato. Isso é tão importante, né? E às É. vezes a gente não aceita. Eu tive esse exercício também, com a minha filha, de ouvir alguns nãos. Não quero, não vou. A vontade que você tem, né? Como assim, Tá falando menina? não pra mim? Eu sou sua mãe. Mas o quanto fez diferença para a vida adulta dela, para ela saber dizer não, se colocar ainda mais na profissão dela. Às vezes ela, não, mãe, não vou fazer, eu estou fazendo outra coisa. E tá bom, tudo bem, filha, né? E claro, né? Dentro ali do possível, mas faz toda a diferença. Você estava falando, eu estava lembrando, eu na minha infância, né? Fulano vai dormir na sua cama. Eu não quero que durma na minha cama. Vai dormir sim. Você vai dormir, você vai na casa de fulano, você vai, você vai. Como você é ruim, né? Que menina difícil, que menina ruim. Não, né? Fulano é boazinha, né? Essa é a clássica. Fulano é boazinha, É. olha, não tem boca pra nada. E o quanto Não essa tem boca pra boazinha, nada, é e o quanto ótimo. essa boazinha vai Obedece sofrer, né? tudo. E que Exatamente. tipo de adulta ela se torna depois? É, é. Aí ela vai entrar em contato com a gente, né? Vai entrar na Exato. nossa sala para que a gente possa investigar esse passado e trazer sentido para que haja uma mudança aí, né? Uma ressignificação disso tudo. É. Então é preciso mesmo a gente ter essa antena, né, ligada para evitar esses transtornos futuros, né? É, com os nossos Eu filhos e ouvia com todos muito. os Exato. relacionamentos, né? É tão bacana quando você se sente livre para ser, Quem né? você é. Ser quem você é dentro de qualquer relacionamento, né? Por Uhum. que não nossos filhos não podem ser livres, né? Esses dias, assim, eu levei um não que, para mim, né, ficou meio atravessado, porque eu falei assim: o que que você quer que a mamãe faça para te ajudar? Ela, eu não quero a sua ajuda. Eu assim, nossa, eu tô aqui disposta a acolher, a não sei o quê, tô toda pronta, e ela não quer me ajuda. E E tá tudo bom, eu bem. tenho que respeitar isso, é o espaço dela. E eu falei, tudo bem, quando você quiser me ajudar, então você me chama. Sim, ela é Capricórnio, sua filha? Não. Ela é virgem. É virgem. Eu vi um videozinho, né, de um menininho, devia ter nem 2 anos, estava botando cintinho de segurança, já viu esse? Não, Não, Ele no banco de trás, tentando colocar o cintinho de segurança lá naquelas cadeirinhas, e o pai virou e disse: Quer que eu te ajudo? Não, não precisa, obrigada. Tava em inglês tudo, né? Aí, tá bom, mas eu posso te ajudar. Cuida, ele não falou cuida da sua vida, eu não lembro exatamente o que ele disse, mas ele foi tão direto. Não, vá fazer o que você tem para fazer. Aqui quem faz sou eu. uau. Dirija, pode dirigir, eu estou cuidando de mim. Eu falei, nossa, ele tem 2 anos, sabe? Eu morri de rir. Mas é isso. E vocês falando aqui, eu fiquei pensando, eu tenho uma filha de 18. é a E mesma eu, idade da sua? Sim, desculpa te Não, a interromper. minha tem 21, 21. é. E, e eu pensei, e eu sempre quis respeitar, e não foi nem por ler alguma coisa nesse sentido, ou até conhecer, que eu acho que eu não tinha esse conhecimento mesmo. Mas eu queria muito respeitar ela poder fazer o que ela queria. Porque eu tinha muito isso. Você tem que ir. Você tem que fazer, não. Você tem que ir lá dar o beijo no seu avô, na sua avó, na sua tia. Não pode, vai lá, desce, cumprimenta todo mundo. Eu odiava aquilo, sabe? Eu queria ficar quieta, eu não queria ir lá falar. Então, quando ela não queria, eu sempre batia de frente e falava assim: não, ela não vai. Ela não precisa ir. Ela vai se ela quer, não adianta eu ficar forçando ela a ir. Então, isso foi uma coisa que eu fiz. Em alguns momentos, claro, você vai lá, tenta, né? Mas na maior parte das vezes eu me percebia nesse movimento. E agora vocês falando isso, me veio a consciência. Ela hoje, com 18 anos, ela consegue falar não com a maior tranquilidade. E com amor e respeito. Exatamente. Sim, Olha, mãe, Não me é? desculpa, mas isso eu não vou fazer. Isso eu não quero. Não é gritando, não é, não, é se colocando mesmo. Olha, para mim nesse momento não quero. Eu não Sim. quero isso. Eu lá atrás não tinha coragem de fazer isso com minha mãe. Quem de nós? Eu poderia falar em algum momento que não, mas tem que fazer.
Ah, mas vai fazer, né? Ah, mas o mundo não é bonzinho assim, não. É, O mundo não é bonzinho, você vai ver quando você chegar no mundo. Sabe que esses exato. dias eu fui fazer uma palestra para adolescentes e foi um desafio para mim, porque eu Opa, falo para pais. Falar com adolescentes, é outro apesar mundo, de, né, ter sido professora de verdade. educação física, é outra realidade. E eu com todo receio, mas assim, eles trazem uma beleza, uns insights tão potentes que eu fiquei chocada, porque a menina chegou e falou assim pra mim, né? Ah, então, minha mãe e meu pai, eles falam isso, que o mundo é não sei o quê, que é não sei o quê, mas na minha casa precisa ser assim? E eu falei, olha a sabedoria dessa adolescente, porque realmente a nossa casa deveria ser nosso porto seguro, Uhum, né? E não acontece, a gente é. quer frustrar totalmente em casa o que não precisa, é natural da vida, eles vão se frustrar. A gente Sim, vai não tem dizer como não, impedir, né? né? Isso vai acontecer, Uhum. mas eu não preciso fazer isso intencionalmente, porque já vai acontecer. Eu preciso ser porto seguro, mesmo sabendo que lá fora é diferente. Eles têm que saber que eles podem voltar e contar com a gente, né? Exato. E é tão lindo quando a gente percebe que eles têm essa segurança, que eles sabem, nossa, lá em casa eu posso contar. Lá em casa é meu Exatamente. lugar de Sim, sim. paz. Minha mãe vai sustentar o limite que eu coloquei, né? Vai me defender. Olha que sensação maravilhosa, né? Que deve ser essa. Sim. Em que nós estamos sendo a primeira geração que está conseguindo ter conhecimento, né? E informação para conseguir fazer diferente. Porque as anteriores não tiveram Não, acesso a isso que a gente Exato. tem. Né? Nem, você pode falar com mais precisão, mas o mindfulness não é tão antigo assim. é bem antigo. É bem antigo. 2.500 anos atrás. Gente, e onde que a gente se perdeu que isso daí? É, porque tá muito lá na tradição budista, né? Ah, tá. Essa prática, na verdade, assim, mindfulness é esse estado de consciência. Mas para eu desenvolver essa habilidade para eu praticar, a meditação é um recurso, né? De você se sentar e estar lá com você, se observando, sendo esse observador que apenas observa e não reaciona, não reage. Não, né? Você está lá observando seus pensamentos, que eles vão te trazer, o que a sua emoção está te trazendo, o que as suas sensações físicas estão te contando. E a nossa cultura ocidental, totalmente É muito diferente, né? diferente, né? É, o que veio assim foi os protocolos, os estudos científicos, né, que vieram lá para cá e a partir daí você começou a ter mais divulgação, né? John Kabat-Zinn é um dos principais precursores dessa abordagem mais voltada para a saúde, né? Onde ele desenvolveu protocolos para que isso fosse oferecido para as pessoas e elas começassem a treinar essa habilidade. Falando de uma maneira bem simples. Então, isso começou a ter mais Espaço, divulgação, né? mais espaço, porque começou a ser também comprovado cientificamente. Mas nada que você não se sente lá em meditação e que você sozinha não ia conseguir, Assim, entendeu? comprovar, né? Você senta lá e você vai ter toda essa Sim. bagagem, porque eu vejo muito assim, o que a gente divulga hoje nos estudos científicos é muito o subproduto da prática. Claro, você estando ali desenvolvendo essa habilidade de estar presente, você vai mudar circuitos neurais, você vai ter mais habilidades para ficar menos impulsiva, conseguir estar mais contemplando o momento presente, não sair logo reacionando, saber lidar melhor com as suas emoções, mas a meditação em si, esse estado de silêncio que você se coloca, você vai se observando, é muito profundo. E nesse lugar há uma conexão maior com algo que é muito maior, né? E nos protocolos a gente não fala nada disso, porque a gente está trabalhando um recurso para te ajudar aí a lidar com a ansiedade, com o estresse. Ajuda super, né? Eu era uma pessoa mega ansiosa, hoje eu não sou mais. Eu sou uma antes da prática e uma depois da prática. Mas se colocar nesse estado de silêncio, se aquietar, se observar, você vai indo para outros estágios também, né? E isso vai te trazendo algo que é muito precioso, que é uma conexão com o divino mesmo, com algo que é muito maior que você. E você sente, porque você está ali se permitindo apenas sentir, porque você aprendeu a sair do teu É. pensamento e da tua emoção, onde a gente está tão envolvido. Você não consegue, hoje a gente está muito envolvido com a mente. Uhum.
Então, além de estar no piloto automático, você pega um pensamento, né, fica lá, ó, tic, 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 ruminando aquilo o dia Sim. inteiro, às vezes horas, às vezes dias, meses, né? Eu ia falar muito tempo. Mas a gente tá, assim, você falou dessa questão da reatividade, né? Se a gente for olhar hoje num panorama global, o quanto todos nós estamos reativos em qualquer relacionamento. E o outro fala, e eu já quero responder por cima, e eu já quero não sei o quê. E aí, a gente tá vendo guerras agora, né? Uhum. Então, e o outro atacou a base nuclear, o outro foi lá e atacou por cima, e o outro. Sabe? Sem, sem espaço para nada, só nessa Exato. reatividade que é um problema, assim, estrutural social muito preocupante, Uhum. eu acho, né? E até, assim, com essa questão do digital, escalona isso em algumas coisas, né? Então, no cyberbullying, por exemplo, né? Um atacando o outro, que ataca o outro, e o negócio não tem fim, que mostra da nossa dificuldade mesmo de Exato. se relacionar com a gente mesmo, de estar presente nas nossas emoções, nos pensamentos, no que a gente está vivendo, e não nos compararmos. Vou ficar Exato. batendo essa teclinha, né? De não Uhum. comparar. E É. é complicado, né? Assim, a realidade que a gente está vivendo, apesar de tantos recursos e informações, é o que você falou, né? Que se sente remando contra a maré. Eu acho que aqui nós três hoje pode falar que tem esse mesmo sentimento. Porque quando eu Sim. tô falando assim, vamos ser amorosos, vamos ser gentis com as crianças, a maioria tá falando, não, tem que bater, tem que castigar, tem que punir. Né? Enquanto você tá falando assim, vamos ter uma consciência alimentar. Não, faz isso para emagrecer rápido, faz não Uhum. sei o É. quê. Aí você, né, então do relacionamento, tá bom, ele te traiu, então vai lá e trai por cima. É. Exatamente. É sempre nessa, né, Nessa reatividade, a gente reatividade. remando um pouco por caminhos diferentes, que é um trabalho que exige É, energia e sim. paciência, né? Energia e paciência, com certeza. Ai, gente, a gente vai batendo papo e a gente vai gostando, e a gente vai conversando, é muita coisa, né, pra Sim. gente conversar. Eu sempre falo para deixar um recado final, mas hoje, não sei, eu tô sentindo de não ser o recado final. Eu Porque queria, a gente já está assim, chegando no final. já se acredita Gente, nisso? passou muito Que vai rápido. É, passando, a gente vai conversando e vai passando. nossa, passou muito rápido. É porque, tá vendo como conversa é Sim, melhor, né? Que vai é. Com fluindo e a certeza. gente vai. Flui muito mais. Mas eu queria que vocês fizessem uma análise, assim, e compartilhassem o que vocês quiserem compartilhar dessa evolução que vocês tiveram nesse período de um ano, já que a gente está falando de evolução em um ano, né? A Simone de um ano atrás, a Val de um ano atrás. Pode começar, Puxa. Sim, vai fazer essa. Uau! Olha, esse um ano assim para mim foi maravilhoso. Muitas coisas aconteceram. Eu conheci pessoas fantásticas. Eu saí assim daquele meu mundinho ali, né? É, é, não que seja ruim, mas no sentido de estar ali isolada, fazendo o nosso ali Sozinha. isoladamente, sozinha. Eu me conectei a pessoas fantásticas, mulheres fantásticas que me abriram portas. Surgiu a oportunidade, né, de lançar o livro, né, que eu É lancei no ano verdade. Ah, você tem um passado. livro. É, foi um livro em coautoria, maravilhoso, foi uma oportunidade tremenda, né? A questão de estar trabalhando também como especialista comportamental e poder estar ajudando as mulheres dessa forma, algumas mudanças pessoais também que eu tive na minha vida, então, assim, foi muito bom. E também foi muito assustador, porque de repente você está ali, né, no seu cantinho, fazendo aquelas coisas da maneira ali tradicional e ter, assim, uma certa exposição, ter acesso a tanta coisa tão rápido, né? Foi um pouco assustador, mas permaneci, né? Aquela coisa, né? Se desafie, né? Tenho medo, mas por que que você está com medo? Vai descobrir, vai procurar se capacitar, vai aprofundar, né? Mais as suas raízes para que você tenha eh, crescimento. E assim tem sido, né? Então, hoje é uma nova fase que eu já vejo mais ou menos como eu quero fazer as minhas coisas e seguir, né, nesse caminho. Então, eu só tenho a agradecer, né, as pessoas que passaram pelo meu caminho, que permanecem, a Deus que permitiu tudo que eu estou vivendo.
tive uma grande evolução, assim, né? Graças a Deus. Ai, que E lindo, é tão bacana. lindo ver é, essas trajetórias. Tá vendo? Eu falei assim, eu não posso ver isso pra não ficar esperançosa, eu tenho que ver isso, é, essas fases, pra gente se Exato. encher de teve um esperança. período na minha vida que eu sofri muito. E a ponto que eu achei que eu ia falecer em 31 de dezembro de um ano lá. Eu não lembro se era 2014. Assim, gente, eu não fiz nada demais. Eu não estava devendo para agiota, eu não estava com alguma doença grave, mas eu tinha certeza que a minha vida ia acabar ali. Não tinha mais o que fazer, né, devido à situação, né? E eu só estava Sobre... existindo, Uhum, né? Dia após dia. E de repente houveram tantas mudanças, sabe? Tantas perspectivas e o que hoje aquilo que eu passei eu consigo usar para ajudar outras pessoas, né? Fazer a diferença na vida do outro. Então, como você falou, né? Tudo tem um propósito. uhum. Nada é por acaso, né? Então, é, você falou só para fazer a evolução, né? Mas é permanecer, não desistir, procurar entender, ter paciência, que as coisas vão se encaixar, Uhum. né? As coisas vão acontecer. Isso aí, Porque não sua é no nosso tempo, muitas vezes, né? É Exatamente. no tempo do universo, né? Então não tem como. Eu vi hoje, eu achei tão engraçado esse meme que tava falando assim. Eu acho tão engraçado quando a gente fala, e se Deus quiser, e ele vai querer, porque é tipo um tom passivo-agressivo desafiando Deus que ele tem que fazer o que eu quero no tempo que eu quero. E às vezes a gente tem essa pressa, né? Sim, sim, né? A gente quer acelerar tudo. É, Mas eu entendo muito que é uma sincronicidade das coisas. E tudo tem um tempo para acontecer. E eu venho percebendo muito isso acontecendo na minha vida. Essas sincronicidades, às vezes são coisas mágicas que você fala, caramba, como isso aconteceu na hora certa, no momento certo, encontrei a pessoa certa, ou isso aconteceu quando eu estava precisando. Vem algo que você não sabe nem da onde, mas vem. Então eu não acredito em acaso. Ai, nossa, quantas coincidências. Não, para mim, no meu ponto de vista, né? Não é, é a sincronicidade mesmo, do universo se fazendo presente ali, nessa maneira. E, e já trazendo agora a fala para mim, já coloquei aqui que a gente está acabando, eu acho que eu vou falar dos 2 últimos anos, tá? De 2 anos para cá, eu passei uns momentos mais difíceis, acho que de toda a minha jornada. Eu terminei uma relação que eu achava que era para a vida. é, a minha situação financeira estava muito difícil. Eu estava sem cliente, sabe? Porque tudo está, você não está na energia, né? Uhum. E você é empreendedora de você mesma. Então, a coisa parecia uma bola de neve, né? Não tinha um cliente, mas não tinha energia e a conta aí, daí também teve isso, depois teve meu pai que estava doente, minha mãe que estava doente, eu também tive que fazer uma cirurgia e eu não tinha convênio, sabe? Foram tudo junto no mesmo tempo agora. E aquilo eu achei que ia me quebrar, sabe? E o que eu tinha muito naquela época era muito a minha meditação. Tentar lidar com esses pensamentos que vinham, saber lidar com as minhas emoções e, e parar de ser tão autocrítica. E por isso que eu digo, essa comparação hoje já não me pega mais, porque eu fiz uma escolha, e eu acho que é uma escolha. Eu falei, eu não vou mais escolher me autocriticar, que eu nunca sou boa o suficiente, que olha só a minha vida. Eu falei, isso aqui deve estar aqui por alguma razão. Eu vou trocar a lente, eu vou procurar entender o que que eu estou atraindo, né? Isso aqui está aqui por algum motivo, é um aprendizado e não um castigo. E isso foi me transformando, sabe? Então dali eu fui procurando cada dia só olhar o que tem de bom no dia. Ah, hoje é a água, tá ótimo. Ah, hoje eu tomei banho, lavei o cabelo, maravilha. Sabe, fiquei na janela vendo alguma coisa e me fez bem, eu focava naquilo, nem que fosse um pouquinho. Uhum. O outro tanto tava horrível, tava, mas eu ia um passinho por vez e aquilo foi me fortalecendo. E eu fui me aproximando mais de mim e consegui, eu acho que, ter uma relação comigo que eu nunca tive. E hoje eu posso dizer assim com muita tranquilidade que eu tenho um amor muito grande por quem eu sou e por toda essa trajetória, porque eu me vi corajosa de sair de um lugar que eu achava que eu não ia sair, e eu saí. E eu consegui.
dar a volta por cima. E sozinha, comigo e com essa. Claro, tendo apoio de Sim, muitas pessoas super importantes e tal, mas eu fui fazendo isso comigo porque eu me permiti sim. me autocuidar e abrir um espaço para mim. É. Porque eu era a minha prioridade. Eu acho que foi isso. Eu me coloquei como prioridade. Eu entendi que ser prioridade não é, então deixa a Simone de lado e deixa a Nath de lado e vou viver. Eu não. É eu observar assim, o que é bom para mim? Nesse momento, o que eu quero fazer? Eu não quero fazer isso, então eu não vou fazer. Eu vou fazer só o que eu me permito fazer. E esses passinhos, que é essa coisa que a gente fala trabalhosa, né, do dia a dia, foi me fortalecendo. E eu fui tendo uma conexão também muito maior, eu acho que com esse lado espiritual, que eu não tinha tanto, e, e isso foi me abrindo outras portas. Então, eu saí de um lugar muito doloroso, de muita tristeza que eu estava, para algo de muita alegria. E hoje eu consigo equilibrar isso em mim, sabe? Claro, não é todo dia que você tá bem, mas eu não me deixo mais caída no chão. Eu levanto e falo, vamos lá, vamos de novo. E tudo bem hoje tá ruim, e tudo Sim. bem chorar, e tudo bem tá triste. Vamos viver isso aqui, vamos viver essa emoção. E eu vivo ela. Eu não me escondo da emoção, eu vivo, eu falo, quem tá me visitando hoje aqui? Que emoção que veio me visitar? E isso foi um fortalecimento. Então, eu acho que eu tô numa jornada dessa transição nesses últimos 2 anos. E eu estou muito feliz onde eu cheguei hoje já. Sei que tem muita coisa a trilhar ainda, mas estou feliz aonde eu estou. E esperamos ter muito tempo, né, para trilhar. Que lindo, eu fiquei até emocionada vendo assim a trajetória de vocês duas, né? E me inspira muito tudo isso. Mas principalmente essa questão que você falou assim, eu tive apoio, mas eu escolhi, né? Então é importante a gente ter apoio, mas só a gente consegue fazer algo É, por nós mesmos, só a gente. só. Não tem ninguém que vá me levantar, me tirar dessa cama. Eu preciso escolher, eu Exato, preciso decidir fazer algo por mim, me exato. cuidar e, né, e ter escolhas melhores, mais assertivas para minha saúde, para o meu bem-estar, para minha felicidade. Agora, esse recadinho de focar numa coisa boa do dia, nem que seja a água que você teve nesse dia, eu acho que é importante a gente ressaltar para finalizar esse episódio. Então, coloca aqui nos comentários uma coisa boa ou desse Uhum. episódio, ou do dia de vocês, ou de algo que vocês aprenderam de uma lição. Vai ser muito importante. Se vocês ficaram até aqui, muito obrigado. Compartilhem com os amigos, com os familiares. Acho que essa mensagem é importante para todo mundo. E eu estou muito feliz de poder comemorar com vocês esse 1 ano de programa. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá!